Muito bem. Então, vamos seguir aí na conversa sobre esses parâmetros que trazem mudanças na horizontal. A gente acabou de falar do N, né? Que moveu o gráfico, transladou o gráfico na horizontal. Agora eu vou falar de um parâmetro que vamos chamar de M, né? Eu falei do N, agora nós vamos falar do M, ok? Que também vai fazer um movimento horizontal muito importante. Provavelmente o campeão de questões de prova aí, tá? Então, foca na lousa. Vamos de novo combinar aí quem é f de x, tá? F de x vai ser a nossa função seno no seu estado fundamental, no seu estado básico, e g de x a função cosseno. Tá? Eu vou criar uma h de x e vou criar uma i de x que promova a seguinte alteração lá dentro do parênteses. F de m vezes x. I de m vezes x. E aí, como é que vai ficar? Quem que vai ser, então, essa h de x? Vai ser uma função do tipo seno de m vezes x. Ou ainda, uma função do tipo cosseno de m vezes x. Pessoal, o que é extremamente relevante? Extremamente relevante que, de novo, vocês percebam que não há mudança na imagem dessas funções. Porque, mesmo com essa mudança aí dentro, a gente vai estar calculando o seno de alguma coisa e o cosseno de alguma coisa, sem somar nada ao resultado final e nem multiplicar nada sobre o resultado final. Ok? Então, vocês devem estar percebendo que essas mudanças que a gente faz no interior do argumento, que é esse parênteses da função, não alteram a sua imagem, já que não fazem movimentos verticais e sim horizontais, tá? Então a imagem dessas funções continuam sendo esse conjunto que vai de -1 a 1. Mas e aí? O que elas vão fazer de diferente? Bom, para isso, vamos dar uma focadinha no PowerPoint mais uma vez. Ok? Então, vamos lá. No PowerPoint, você já deve estar vendo aí parâmetro m da função trigonométrica. Ok? Bom, nosso exemplo em azul a gente tem a seno de x e em vermelho vai aparecer a seno de 2x. Vamos tentar entender o que vai acontecer? X é a entrada, domínio, arcos trigonométricos, números reais, e as respostas são senos do dobro desse arco. Por exemplo, quando eu entro 0, vai dar o seno de 2 vezes 0, que é o seno de 0, que é 0. Então essa nova função também vai partir da origem. Agora olha que interessante. Quando eu jogo π por 4, por exemplo, ela já vai calcular o seno do dobro de π por 4, seno do π por 2, que é 1. Então se você for pensar lá no ciclo trigonométrico, né? No π por 4, quando eu entrar o π por 4, né, que é uma abscissa que está por aqui, eu já vou receber o valor máximo de seno, que é 1, para esse π por 4. Então ela já vai ter topo aqui, assim, mais ou menos, essa função. Ao passo que quando eu entro o π por 2, né, eu já tenho o seno de 2 vezes π por 2, ou seja, o seno de π, que é 0 novamente. Então, no π por 2 eu já recebo 0 novamente, olha só. E quando eu entro 3π por 4, que é um intermediário, né, o 135, eu já vou ter como resposta o seno de 3π por 2, que é -1. Então, aqui ó, no intermediário, 3π por 4, eu já vou ter o -1 como resposta.
E agora o grande momento, que faz toda a diferença. Quando eu jogo o π, eu já tenho o seno de 2π, que é 0. Tá? Então essa função vai fazer um movimento mais rápido. Ela vai completar um ciclo, um período mais rápido. Observem ela aparecendo aí, em vermelhinho. Então, é exatamente isso que eu falei, né? É essa nova função aí, ó, seno de 2 vezes x. Portanto, é a primeira alteração, e não só a primeira, é a alteração mais típica, é a única alteração entre os parênteses, entre os parâmetros a, b, m e n, que vai trazer alteração no período, pessoal. Vocês devem ter percebido que, que a função em vermelho tem período π, tá? O que aconteceu com o período da função seno original, seno de x, que era 2π? Ele é dividido, ele fica dividido por esse número 2 aqui, ó, gente. Estou pintando ele aqui, ó. Fica dividido por esse número 2. Então, o novo período é π. Ok? Muito bem. Vamos ver mais um exemplo. O número que multiplica o arco da função é o único que pode alterar o seu período. Muito bem. E essa seno de x por 2? Bom, agora a gente vai esperar um comportamento, podemos dizer assim, complementar, né? Um comportamento oposto, talvez. Essa seno de x por 2. Por quê? Aqui, quando eu jogo 0, beleza, dá o seno de 0, que é 0. Ela também vai partir daqui. Mas agora ela é mais demorada, porque, por exemplo, quando eu jogo o π por 2, tá vendo? Aqui, ó, xπ por 2, ela me retorna o seno do π por 4, né? Porque ela divide por 2. Então, aqui no π por 2 eu ainda vou estar nessa imagem aqui, né? Essa imagenzinha vai estar aqui. E aí eu vou entendendo. Quando eu jogo o π, que eu consigo o seno de π por 2. Então vocês vão perceber que esse topinho aqui só vai ser alcançado no π. E aí, o que é legal perceber? Eu preciso jogar 4π, né? Eu preciso jogar 4π para conseguir o seno de 2π, que é o último seno aí do primeiro período, né? Da primeira volta, tá? Então, vamos observar aí como que fica a curva seno de meio x. Seno de x sobre 2. Essa curvinha que você está vendo aí, ó. Percebeu? Essa curvinha tem período 4π. Ok? Essa curvinha tem período 4π. Por que ela tem período 4π? Por causa daquele numerinho aqui, ó, né? Por causa do numerinho seno de x por 2. Então, o período que era 2π ficou dividido agora pelo número que multiplica o x aqui dentro. Que número é esse? É o meio, né, pessoal? Seno de meio vezes x, que dá 4π. Ok? Então a gente está percebendo um padrão aí, né? Olha só, essa curvinha que está aí, por exemplo, opa, risquei ali até. Essa curvinha é a cosseno de 2x, tá? Observe o período. Vocês sabem como que a gente observa o período pelo gráfico? Você pode pegar, por exemplo, a distância entre dois picos. Essa corzinha ficou muito ruim. Aqui, ó. A distância entre dois picos é um exemplo de como encontrar o período. Ó. Essa distância aqui é π.
A gente consegue perceber período também na distância entre dois vales, aqui entre dois mínimos, né? Ou ainda, se a gente olharmos aí para os zeros, né? 1 zero, 2 zeros, 3 zeros também completam um período, tá? Então, estamos percebendo aí que o período dessa função é π. Olha lá, por causa do doisinho aqui, que fez então com que o período fosse 2π, que é o original, alterado, dividido por esse número. Ok? Olha lá, x por 2, olha o período. Olha a distância entre dois picos consecutivos. 4π de período. Ok? Então, pessoal, esse número, esse parâmetro, ele altera aí o nosso período, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar essa conversa lá na lousinha, tá? E eu vou passar um pequeno desafio, tá? Vamos lá. Foca na lousa. Então nós percebemos finalmente que agora nós temos uma formulinha para calcular o período dessas funções alteradas. E o período, letra T, é 2π, que é o período da função na sua forma fundamental, dividido por esse número m. Ok? A rigor é pelo módulo de m. A gente vai se interessar pelo tamanho. Bom? E aí a gente pode perceber uma coisa. Quando esse tamanho do m for maior do que 1, como a gente viu o exemplo aí com 2x, né? A função ela ficou mais rápida, né? Ou seja, ela ficou com o período mais curto, ou seja, ela achatou, né? Na horizontal, tá? Ao passo que, quando esse tamanho for menor do que 1, tipo meio, né? Que foi o exemplo, ela ficou mais lenta, ela demorou lá 4π, ficou mais lenta. Ou seja, o seu gráfico esticou, né? Ela estica na horizontal. Tudo bem? E aí, pessoal, é uma fórmula, né? Acho que então não tem como, é importante demais. Vou passar então um pequeno desafio para vocês. E eu quero resposta, tá? Então, eu quero que você crie uma função periódica ilimitada, uma função periódica ilimitada que tenha valor máximo igual a 200, valor mínimo igual a 100 e o período seja 12. Como assim 12, Felipe? A ideia é essa, 12 meses. É uma função que representa um comportamento de algo que é cíclico anualmente. Bom? E eu quero que você deixe essa resposta aí para mim, como que seria uma função desse tipo no chat. Bom? Muito bem, espero que você tenha aprendido mais um pouco e até o próximo vídeo.